Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesse dia de hoje, estamos na nossa segunda ministração, nesse segundo estudo, onde nós vamos dar continuidade à nossa primeira aula, estudo, entendimento da palavra. E eu quero somente relembrar Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, somente versículos 5 e 6, para relembrarmos o tema onde estamos abordando sobre a vida de Paulo, sobre os processos, sobre o propósito, sobre aquilo que Deus tinha para fazer na vida de Paulo, de uma forma resumida, para não ficar cansativo e enfadonhos aos irmãos. Versículo 5 do capítulo 28 diz assim: E tendo ele, sacudindo o animal no fogo, não sentiu mal algum, mas eles aguardavam que a inchasse ou repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo, vendo que nenhum mal sobrevinha, mudando de opinião, diziam: Ele é um Deus. Queridos, diante desta palavra, na nossa primeira lição nós falamos um pouco da conversão de Paulo. Nós falamos também da vida de um profeta que vai aparecer para servir de canal de bênção para a vida de Paulo, por nome Ananias. E hoje eu quero deixar alguns versículos aonde Paulo vai escrever nas suas cartas, alguns versículos conhecidos, aonde vai fazer um grande contexto para nós entendermos o que a conversão de Paulo trouxe a ele à tona de escrever essas cartas. Aonde ele vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele vai dizer assim, escrevendo aos romanos: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que interessante. Paulo aqui, ele vai falar um pouco sobre o chamado, sobre cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós amamos a Deus, Deus, ele é feliz e não tarda as promessas diante daqueles que contribuem na obra do Senhor, aqueles que somam na obra do Senhor, aqueles que estão colocando um contexto mais popular, colocando o seu rosto para apanhar pelo Evangelho de Cristo. Nossa, irmão Guilherme, você está falando que Deus se agrada quando eu apanho? Não, mas Deus se agrada de evangélicos, de homens e mulheres que estão encarando o sistema sem medo de sofrer pela causa de Cristo, até porque em Atos vai aparecer a palavra mártir, que significa, se for possível, morrer pela causa de Cristo. E nós podemos entender que o Evangelho de Cristo é nós se colocar em um meio de uma ventania, de um deserto, de uma tempestade, sabendo que ali pode haver uma morte, mas sabendo em tudo isso que Cristo estando no barco, haverá bonança. É sabermos que diante de uma provação, uma morte de 4 dias, aonde o desespero bate, a aflição, a angústia, a síndrome do pânico bate na porta do coração querendo entrar para desesperar, mas sabendo que tem um Jesus vivo, descendo a casa, descendo ao sepulcro, aquilo que estava morto há 4 dias, ainda a vida. Porque aonde Jesus chega, aquilo que causa mal, aquilo que causa aflição,
aquilo que causa desespero. Jesus, ele é o recomeço para as causas perdidas. Sabemos bem que o livro de Filipenses, aonde Paulo vai escrever no seu capítulo 4, versículo 13, aonde Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que ele pode depositar, posso e devo depositar todas as coisas em Cristo Jesus, porque é Ele que me fortalece. Paulo aqui vai nos ensinar, meus irmãos, que quando nós estamos, Jesus vai dizer também, que o fardo dele é leve. E então eu entendo que quando nós depositamos as nossas cargas, quando nós depositamos nossas aflições, quando depositamos aquilo que nos traz desconforto a Jesus, Ele nos fortalece, Ele nos renova. Até porque somente Jesus tem o poder de renovar a força, de renovar o vigor, de renovar a vida, de renovar ministérios, de renovar casamento. É só Jesus. Mas entendemos que Paulo é uma figura muito central do Evangelho. As cartas paulinas, nós vamos aprender por conta da conversão do mesmo. Porque como teria um escritor se não houvesse uma conversão? Eu quero te dizer esse dia de hoje que há um processo para todo propósito. Não tenha medo de passar pelo processo que Deus te colocou, porque ao final deste processo o propósito vai se cumprir. E quando o propósito se cumprir, a promessa será cumprida também. E como a promessa cumprida é vitória. E a vitória de um grande crente não está estabelecido na terra, mas está estabelecido no céu. Porque o nosso galardão nos espera ao céu. Porque em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso. Não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta de maneira inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, para entrarmos ao céu, para cumprir a grande promessa na nossa vida, temos que suportar, temos que crer, termos fé, esperar, temos que aguentar a dor da pancada, temos que aguentar as pancadas, porque só assim nós herdaremos o reino dos céus. Mas a Bíblia diz que em Atos capítulo de número 27, a Bíblia diz que Paulo agora vai ser subjugado por causa do Evangelho de Cristo. Podemos entender que quando Paulo ele é levado para ser julgado, a Bíblia vai nos dizer que agora ele entraria dentro de um barco. E dentro deste barco, ele entraria com 263 tripulantes. A Bíblia diz que quando ele está dentro deste barco, ali haveria um propósito. Pois bem, Paulo podia ter pensado em sua cabeça: agora eu estou sendo encaminhado para a morte. Mas mal sabia Paulo que a prisão que ele iria enfrentar era para um propósito maior para a vida dele. Nós podemos perceber na nossa vida que quando estamos passando dificuldades, aflições, muitas das vezes acabamos olhando para essa dificuldade, olhamos para as aflições e falamos: esse é meu fim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, eu vou parar, vou desistir. Mas entenda que tudo que passamos, Deus ele trabalha dentro de processos detalhados. Porque se
Paulo não fosse ao caminho de Damasco, não conheceria Cristo. Se Paulo não fosse preso, ele não saberia qual era o propósito. E a Bíblia diz que Paulo seria levado à Itália para pregar a palavra para aquele povo. Olha que glória! Deus fez uma promessa a Paulo. Paulo, você não vai morrer, porque ainda tem muita gente para escutar a minha palavra. Ei, não se preocupa não. Você não vai morrer, porque tem muita gente para ser evangelizada através da sua vida. É propósito. Mas no propósito nós temos que ter fé. Temos que ter temperança. Temos que ter atitude. Temos que ter posicionamento. É verdade. Porque a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Jeremias, levanta-te. A palavra levantar-se aqui se cabe em posicionamento. E agora, Deus, agora desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Oh, glória! E tem muitos, é verdade, muitos querem escutar a voz do Senhor, mas ainda não estão posicionados aonde Cristo os pediu para estar. Não existe propósito, não existe processo caminhado sem um posicionamento. Me explica, irmão Guilherme, quando nós olhamos para a vida de Noé, a Bíblia diz agora que Noé, ele tem um projeto, o propósito, a arca da salvação. Ele tem um propósito, ele tem toda a planta do que ele deve construir. Mas entenda que o propósito não vai ser construído com Noé sentado com os braços cruzados, mas o propósito seria construído se Noé tomasse uma posição, se levantasse e marchasse, fazer o projeto que Deus colocou na minha e na sua vida. Nós temos que se levantar, posicionar e ir avante e construir o projeto. Porque depois do projeto pronto, aí vem a ventania, vem o mar, vem a destruição. Mas quem está dentro do projeto dado por Deus, meu irmão, ninguém morre. Oh, glória! Porque Noé pregou muito tempo, ninguém se converteu, não ganhou ninguém, mas ele ganhou o principal, que foi a sua casa e sua família. Ei, eu quero te dizer esta noite, oh glória, no dia de hoje, perca tudo, mas não perca a sua salvação, não perca a sua casa, não perca a sua família e fique firme no propósito que Deus te deu. Mas entendemos que ao começo desse naufrágio, Deus tinha um propósito. Fique com isto nessa segunda lição. Deus, ele tem um propósito preparado, um processo garantido, mas tem uma vitória te esperando no final de todo este processo.